Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Bom, galera, eu tô aqui para falar sobre o caso Soteldo e também de um ídolo da torcida que pode estar indo embora. Bom, começo com o caso Soteldo, vou colocar aqui na tela para vocês, né? A situação que gerou uma repercussão extremamente negativa sobre o Soteldo, né? Tá aí uma publicação do Instagram oficial da seleção venezuelana, com o Soteldo treinando normalmente. E por que isso gerou uma repercussão muito negativa, galera? Simples. Para quem não sabe, o Soteldo ele se machucou e ficou fora dos últimos jogos do Santos. Inclusive ficou fora do jogo contra o Botafogo. E assim, a Venezuela vendo isso, falou assim, ó, a gente sabe que a situação do Soteldo aí, ele tá machucado, ele tá fora, mas pra gente que tem a chance de ir para a primeira Copa do Mundo, ele é indispensável. A gente conta com ele que faz a diferença no nosso time. Então, independente da situação dele, deixa ele terminar o tratamento aqui, porque dependendo da situação, ele vai jogar os 2 jogos da Venezuela, que se não me engano é Bolívia e também o Uruguai. Só que assim, por que gerou uma repercussão negativa? Porque assim, se o Soteldo tá bem, tá treinando, não era para ele ter jogado contra o Botafogo? Não era para estar entre os relacionados, pelo menos? Fica o questionamento, ó, que fique claro que aqui eu não estou debatendo se você gosta ou não do Soteldo dentro do campo, mas é mais uma polêmica que ele se envolve. Porque se ele está bem para treinar pela seleção venezuelana, por que ele não estaria para jogar pelo Santos? Será que ele pelo menos não aguentaria uns 30 minutos? Então, esse é um caso que a torcida teria que cobrar o jogador, na minha opinião, um posicionamento do que realmente aconteceu, e o Santos cobrar um posicionamento do DM de como estava a situação do Soteldo. A gente sabe que a gestão, ela quer negociar o Soteldo nessa próxima janela. Ela se apega muito nesses 2 jogos de eliminatória para conseguir mercado pelo Soteldo, assim como também se apega muito no jogo contra o Fortaleza. A previsão de volta do Soteldo era ou contra o Fortaleza, que é o último jogo antes da parada, ou só contra o rival da Barra Funda, após a parada para o Mundial de Clubes. Então, galera, assim, analisando friamente, o que fica estranho é, em nenhum momento foi cogitado pelo Santos a volta do Soteldo contra o Botafogo. Só que é estranho, hoje, terça-feira, ele estar treinando normal, pelo que parece nas fotos, e domingo, que foi o jogo, ele não estar em campo. Pô, Zupo, por que você está indignado se você não gosta do Soteldo? É porque eu acho que a gente também não pode ser feito de trouxa. A gente não pode se apegar muito a um jogador que fica toda hora tendo episódio polêmico extracampo. Por quê? Galera, vamos analisar friamente e tecnicamente. O Soteldo é melhor que o Guilherme? Sim. O Soteldo é muito melhor. Sabe dominar, sabe driblar, sabe dar um passe, um lançamento, sabe quebrar mais as linhas. Entretanto, o Guilherme, ele é um jogador mais objetivo. Ele é um jogador, como eu vou dizer para você, um cara mais focado. O Guilherme, ele tem suas limitações técnicas, isso é claro. Só que é um jogador objetivo, que se você precisar dele para marcação, ele vai se doar na marcação, coisa que o Soteldo não faz. O Guilherme não hesita em chutar para o gol. Lógico que ultimamente ele vem finalizando muito mal. Mas assim, é um cara que não hesita em colocar o goleiro adversário para trabalhar. Já o Soteldo ultimamente parece alérgico à finalização.
É um cara que não chuta para o gol. É um cara que vive um jejum de 6 meses. Mas não porque ele é um bagre, porque ele não chuta para o gol, ele tem esse defeito. Quando ele voltou em 22, você pode procurar aí no canal que eu falei o seguinte: é um jogador que precisava melhorar o quesito de finalização e querer mais fazer gol. Porque o Soteldo, na teoria, ele é atacante. E atacante que não faz gol morre de fome. Então, o Soteldo hoje, a custo-benefício, ele é ruim para o Santos. Entenda uma coisa, não estou falando a qualidade do Soteldo. Eu estou falando custo-benefício pelo salário, tempo de contrato e todas as polêmicas que foi envolvido desde a volta dele, ele é um custo-benefício ruim para o Santos. O Guilherme, por mais que seja um jogador limitado, um jogador que tem suas críticas, que eu até via com bons olhos uma moeda de troca, é um jogador que entrega mais para o Santos. É um cara que tenta mais. Agora, é difícil, cara. Porque o Soteldo ele não é ruim. O problema é que é um cara que se envolve nesse tipo de polêmica. E o torcedor hoje, qual que é o sentimento do torcedor? De palhaço, de ter sido enganado. Porque, vou repetir, o DM do Santos teria que vir a público dar uma satisfação, ou o próprio Soteldo falar, olha, eu não teria condição para jogar domingo, mas eu já poderia voltar a treinar na segunda e terça-feira. Dar uma questão de respeito ao torcedor. Porque o Soteldo, na sua última passagem lá em 23, antes de ir para o Grêmio, ele brigou com o Paulo Turra, ficou tirando sarro do Paulo Turra, ficou tirando sarro de outros colegas do elenco, brigou com o torcedor, discutiu com o torcedor em direct de Instagram. E tudo isso resultou no quê? No rebaixamento. Porque ele era um dos líderes técnicos do time naquele momento. E, infelizmente, no momento que a gente mais precisou dele em 23, não jogou nada. Agora, me incomoda de verdade, não é ele estar aí na seleção, ter ido terminar o tratamento na seleção. O problema é que o Santos, ele passa uma imagem que o Soteldo não tinha condição, que só voltaria ali no último jogo e talvez só pós parada, e na seleção ele tá aí, treinando normal, né? Então fica mais uma polêmica, cara. Mas dentro dessas polêmicas é por isso que o Santos pretende vender, que acha que o clima para ele não é tão bom assim, ok? E só para finalizar, muitos vão falar também do Rincon. Me parece que o Rincon teve uma lesão durante o jogo contra o Botafogo, mas parece que não foi nada grave e saiu com condição aí de ser convocado e poder jogar as eliminatórias. Foi uma questão bem diferente do Rincon, né? Mas, infelizmente, do Soteldo é mais uma polêmica envolvendo ele. O Santos quer negociar ele sim, torce muito para que ele vá bem contra a Bolívia e o Uruguai, e também se der chance de jogar bem contra o Fortaleza, mas eu acho que aí faltou um pouco de respaldo do próprio Santos, né, de falar a situação verdadeira do Soteldo e do jogador também. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto aqui, né? Hoje saiu uma notícia que um ídolo da torcida pode estar de saída, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Segundo Lucas Musetti, Santos tenta segurar Brasão e admite negociação por João Paulo. O empresário do Brasão esteve no CT Pelé e entende que a venda será difícil agora. Haverá uma conversa também com Alexandre Matos. Galera, sobre o Brasão, eu só venderia ele por algo irrecusável. Até na matéria do Musetti está escrito isso. Então, nesse ponto, eu acho que o Santos acerta, tá? Agora, sobre a saída do João Paulo, a primeira coisa que fique claro, se um dos dois saísse, o Santos precisaria de goleiro. Todo bom time precisa de pelo menos 2 goleiros confiáveis. E eu achava que a posição de goleiro do Santos era uma das mais confiáveis. Ok? Mas enfim, o Santos, se perder o João Paulo, vai procurar uma reposição, pelo menos ali para a reserva. E só vai tentar segurar o João Paulo se caso aparecer algo irrecusável pelo Brasão.
Então deve ser muito difícil que Brazão saia agora. Nesse ponto eu gostei. Sobre João Paulo. Bom, João Paulo jogou contra o RB Leipzig, né? Mostrou que está totalmente sem ritmo de jogo. Isso não é uma crítica, só é um fato. Não dá para avaliar se ele está bem ou se ele está mal, porque não jogava há muito tempo. Eu acho que assim, o João Paulo ele sempre teve o defeito do gol, jogar com o pé, mas embaixo da trave sempre foi até um bom goleiro. Eu gosto particularmente. Eu acho que o João Paulo ele ficou muito marcado pelo rebaixamento e pela final do Paulistão de 2024. Em 2021 e 2022, talvez o Santos não tenha caído, porque o João Paulo fez 2 anos espetaculares. Só que o que acontece em 2023, o Santos tinha de novo um time fraco, só que junto com o time fraco pegou o seu goleiro em queda de rendimento. O seu goleiro em um péssimo ano. E por isso o Santos não conseguiu se segurar na Série A. O João Paulo salvou algumas partidas de 2023, sim, mas ao mesmo tempo ele prejudicou, principalmente as 2 partidas finais daquele ano. Então vou repetir, o João Paulo tem muito mérito de 21 e 22. Fez bons anos e segurou aquele time do Santos que era fraco tecnicamente. O problema é que em 2023 o time continuou fraco, ficou um time nada equilibrado e seu goleiro que estava em má fase. Seu goleiro que tinha um reserva que não fazia sombra, né? Porque 21 e 22 você tinha um John, que inclusive foi muito bem contra a gente. 23 você tinha um Vladimir, que no máximo é bom para resenha. Então, nessa questão aí do João Paulo, galera, a queda de rendimento dele em 23 acabou queimando bastante, colocando um alvo nas costas dele. Em 24, na final, ele acaba falhando junto com o Felipe Jonathan. Aí a gente pode debater se aquele gol de pênalti, se foi mais erro do Felipe, se foi mais erro do Pituca, se foi mais erro do João Paulo, mas querendo ou não, ele estava envolvido, né? E agora o João Paulo, ele entende ser reserva, ele só quer ir para um time onde ele possa jogar mais. Fluminense e Cruzeiro aparecem como interessados, né? Mas nada oficial na mesa. Eu acho que assim, galera, todo ciclo ele tem início, meio e fim. E eu acho que na questão do João Paulo, depois da final do Paulistão, depois da lesão e o Brasão que vem evoluindo, eu acho que chegou a hora do João Paulo ser negociado. Gosto dele, acho bom goleiro, mas chegou a hora, tá? Eu acho que tanto o X, que ainda tá em cima dele, muitos torcedores pegaram muita birra com ele, eu até entendo, por um lado, né? Mas eu não vejo outra saída. Eu acho que o momento pede que o João Paulo seja negociado, ou como moeda de troca, ou talvez uma negociação aí que o Santos possa lucrar. Ok? Eu acho que é isso. Sobre o João Paulo, não posso criticar de dedicação, vontade. Precisa melhorar alguns fundamentos técnicos, é verdade. Mas, assim, como eu falei, não posso criticar muito a questão de disposição. Infelizmente, o ciclo, na minha visão, se acabou, tá? Enquanto o Brasão aí está cada vez mais se firmando como titular do Santos, tá? Bom, trocando aqui, ó, para quem quer saber, é uma informação que o Wagner Frederico até trouxe ontem na live dele. Esses são os possíveis jogadores que podem sair do Santos na próxima janela, né? O João Paulo, que eu estava falando agora, que era venda, o Gil, liberação, Veron, graças a Deus, devolução, Soteldo, venda, que eu também falei nesse vídeo, Pituca, venda para o exterior, né? Léo Godoy, devolução, João Basso, venda, Tassiano, venda e Furti, liberação. Tá certo? Bom, galera, vou ficando por aqui. Tomara que você tenha gostado do vídeo. Concorda ou discorda? Comente aqui abaixo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.